Takai-sensei, Pois não. eu soube que você teve uma aula na pós-graduação sobre um tema que me é muito caro também, que é os documentos cristãos. É verdade, Tai Sensei. No meu mestrado, tive uma Aham. disciplina lá na USP com a professora Kishimoto. Foi uma professora visitante que veio da Universidade de Osaka, que nos ministrou uma série de aulas sobre a documentação cristã que teve no Japão. E Uhum. foi bem interessante porque, por mais que eu não seja cristão, foi muito interessante enxergar o processo que os portugueses passaram para entenderem, assimilarem e repassarem, né, sobre a língua japonesa entre eles. Porque, só dando um passo para trás, né, os portugueses foram os primeiros europeus a terem contato com o Japão. Uhum. Foi na época das grandes navegações, então lá para o meados do século XVI eles chegaram no Japão por meio do Francisco Xavier e depois se instalaram, né, a Companhia de Jesus, começou a propagação da fé cristã por lá, sobretudo na Uhum. região mais para o sul do Japão, né, Certo. na província de Nagasaki, por exemplo, foi onde eles chegaram, se não me falha a memória. E durante este período que eles estiveram lá, uma série de documentações foram criadas no Japão por portugueses, Certo. inclusive um livro de gramática japonesa, que eu sei que a Thais Sensei já estudou bastante, né? O livro de gramática é escrito pelo Rodrigues, né, Thais Sensei? É o Padre João Rodrigues, sim, sim. Ele era conhecido como Tsuzu na época, né? Como que era como intérprete, era aquele que intermediava. E uma característica muito interessante é que ele utilizou a gramática do latim que estava sendo utilizada na Europa e Uhum. aplicou, né, a lógica do latim para tentar explicar a língua japonesa. Então ele fala sobre declinação, né, termos que nós não estamos tão familiarizados no contexto da gramática que aprendemos na escola. Certo. Inclusive, eu sempre digo que, para mim, o Rodrigues é o Anchieta do Japão. Nós Certo. tivemos o José de Anchieta aqui no Brasil e o Japão teve o João Rodrigues, que chegaram Perfeito. muito jovens em cada um. Não, e ele dominava bem a língua japonesa, né? A ponto de escrever um livro de gramática. E a gente para pensar também como são diferentes os dois idiomas, né? A língua portuguesa e a japonesa. A começar porque o português usava o alfabeto e o japonês usava os ideogramas, né? O kanji e, enfim, os kana. Então, uma coisa que eles tiveram que fazer também, naturalmente, foi fazer essa transliteração das falas japonesa em alfabeto, a Certo. romanização. E a gente hoje, inclusive nas nossas redes sociais, nós utilizamos a romanização baseada no que foi proposto pelo James Hepburn, né, que Exato. vem da língua inglesa. Ele é americano, se não me falha a memória, ou é inglês? Ele é inglês. Inglês. Né? Enfim, vem da língua inglesa essa a transliteração e como é utilizado o português do século XVI, né, a fonética também é diferente. Só dando um exemplo concreto. O som de ka, ki, ku, ke, ko, hoje, no português, né, é grafado com a letra K, na romanização que nós adotamos. Só que na época eles utilizavam a letra Q Que? para retratar este som de K. Outro é da coluna do Ha, né, que é Ha, Hi, Fu, He, Ho. A gente usa H, H, F para o Fu, He, Ho. Na época era Fa, Fi, Fu, Fe, Fo, né, com a letra F. Aí tem gente que diz, né, que isso é uma evidência de que antigamente os japoneses pronunciavam esta coluna como Fa, Fi, Fu, Fe, Fo, ou tem também pessoas que falam que foi simplesmente para unificar em uma única letra, sem ter essa mudança. Mas, então, na hora de eles, por exemplo, falarem sobre o conto de Heike, que Heike hoje em dia grafaria como H-E-I-Q-E, K-E, H-E-I-K-E, na época ficou como E que? F-E-I-Q-E. Parecia como fake, alguma Isso. coisa assim, né? E eles utilizavam isso para transmitir, né, entre eles o acontecimento da história recente do Japão, né, uma obra que já era clássica no Japão durante esse período. Então teve este livro de gramática em que eles produziram, tem, enfim, acho que o nome era Língua, como é que era? Arte da Arte da Língua língua de de Japão. Japan, né? Enfim, então tinha este título.
fora a gramática, eles tinham que aprender também naturalmente os kanji. Então escreveram o tal de Rakuyoshu, né? O som de shu também, né, era escrito com X, né? Isso. Então era Hakuyoshu, né, com um X lá colocado por lá, que eles utilizavam para descrever o uso do kanji também. Então, acho que na parte de explicação da língua japonesa, os principais é essa, né, da gramática, também tem a parte do Estão os kanji. dicionários. E tem os dicionários, né? Tem os dicionários que era do português no japonês para o português, né? Tem também do japonês para o latim. É latim, japonês e português. É trilingüe. É trilingue, né? Trilingue, Tinha isso. esses dicionários também. Então você vê, né? Eles tinham que dar um jeito de aprender a gramática, a escrita e também, naturalmente, as palavras que eles tinham que aprender do zero. Imagina você chegar num país que fala uma língua que é completamente diferente da sua, não tem nenhuma intersecção. Não sei se você sabe, Takashi Sensei, mas o livro de gramática do João Rodrigues, primeira parte realmente é uma explicação assim, de acordo com o modelo do latim da língua sobre a língua japonesa. Mas é interessante que no finzinho tem alguns capítulos que ele vai explicar algumas coisas da sociedade, tipo quais eram as hierarquias dos monges, dos templos, certo. os daimyo, etc. e tal, os costumes. Olha, Tem um apêndicezinho no fim que é muito que interessante legal, não, também. essa não chegamos a Não chegou a explorar. ver? Tá. Não. Muito interessante. Agora que eu lembrei também, o Rodrigues, falei que ele era conhecido como Tsuzu, né? Que é como Isso, intérprete. Acho que isso. até aparece em algumas obras. Acho que na série Sim, do Shogun, sim, eu acho que ele aparece, como inclusive, Tsuzu. como Tsuzu. É. Só que esse Tsuzu, o som de Tsu, que hoje gravamos como TSU, de tsunami, ou Mitsuko, da nossa querida colega, na época era T cedilha U, né? Então Isso, era T cedilha U, Z, U, para se escrever isso. Tsuzu, que é como intérprete. Então, realmente era difícil de ler, viu, Thais Sensei? Porque, primeiro, era impresso, né? Mas impresso numa fonte muito Sim, antiga, sim. escrito em português antigo e ainda com essa romanização que é completamente diferente Mas com o você que estamos sabe? acostumados. Não, se os portugueses tivessem continuado, para nós seria muito mais fácil a É verdade. romanização, porque é muito mais próxima do português do que da que é adotado hoje, que vem do Vem do inglês. inglês, que a gente aí tem que ficar explicando, né? Que o som de CH Exato, é ti e não x. isso. De fato. Mas foi uma grandíssima contribuição que eles fizeram, né? E uma coisa que eu achei interessante também é que no contexto, né, da missão deles mesmo de propagar a fé cristã, eles tinham que trazer conceitos que não existiam no Japão, como Sim. Deus, né, como igreja, como padre, né, são palavras, conceitos que não existiam. Isso E é. originariamente eles até tentaram adaptar utilizando elementos que tinham dentro já deste imaginário japonês, né? Acho que Deus foi aplicado o kanji de Dainichi, né, que é enfim, o kanji de grande, de sol, né, que Isso. se Que referia à vem de entidade Amaterasu. búdica. Isso, era de Amaterasu. Não, que vem dessa Que ideia vem de de Amaterasu. Amaterasu, exatamente. Que eu falei entidade búdica, mas não, né, não é do Dainichi Nyorai, então. Sim, sim. Mas Também. sim, porque é o Dai, que é o grande, e o Nichi, que é sol, Do né? sol, né? Então, Enfim. Essa palavra tentou se utilizar como sinônimo, mas não conseguiu. Aí acho que veio um outro missionário chamado Gago que falou, não, vamos usar as palavras tais como devem ser. E foi usado, né? Mesmo em textos que eram escritos em japonês romanizado, no meio tinha um padre, né? No meio tinha pastor, Iruman. Iruman, né? Acho que eles não traduziram, né? Mas eles escreveram a fábula de Esopo, né? Fizeram uma tradução, né? Eles adaptaram Adaptaram a para fábula o de Esopo, né? japonês. Isso. Isso. Bom que a Thais Sensei é expert nesse assunto Não também e é vai me complementando as aulas que eu tive alguns meses atrás. Mas nessa fábula de Esopo aparece a palavra pastor em vez de Hitsujikai, Exato. né? Que seria o equivalente. Enfim, é um termo que não tinha no Japão na época. E isso me chamou a atenção também porque uma outra coisa que eu andei aprendendo bastante durante o meu mestrado é sobre a assimilação da língua portuguesa pelos imigrantes japoneses, né, Thais Sensei? Que os imigrantes japoneses vieram aqui
e assimilaram as palavras do português, trazendo esta variante linguística chamada Koroniago, que acontece essa mescla, né, da incorporação de termos da língua portuguesa na fala japonesa. E um fenômeno semelhante aconteceu no século XVI, quando os portugueses tentaram propagar a fé cristã. Aí, naturalmente, foi no contexto muito restrito, né, no sul do Japão, né, contextos missionários, que eles incorporaram palavras de origem cristã, como Deus, Padre, Irmã e Igreja, tudo isso. E depois, inclusive, foi resgatado por alguns autores, né, como Akutagawa Ryunosuke, que trouxe na obra O Mártir, se não me engano, né? Aí, ele grafava em hiragana esses termos transliterados. Isso já no século XX, já no século XX, né? Ele resgatou isso. E depois, numa obra posterior, ele colocou o kanji, em japonês como kanji seria o demônio, só que um furigana na legenda é escrito como diabo. Então, bom, esse conto eu não conheço. Sim, ele colocou o termo traduzido, né, em ideogramas, só que na leitura ele colocou a transliteração do português. Entendi. Né? E é muito parecido com o que os japoneses fizeram aqui no Brasil também, porque pegou o ideograma de sagrado e de cidade e colocava no jornal para ler como São Paulo. O São né? E o Xi de cidade. Aí para o estado é o ideograma de sagrado e de província, né? De estado, aliás. Né? Aí vira estado de São Paulo. Aí ele era lido como São Paulo, por exemplo. Então achei muito curioso, inclusive acabei usando esta semelhança, de certa forma, né? Da incorporação de vocábulos pelos missionários portugueses e pelos imigrantes japoneses, naturalmente em escala temporal completamente diferente, mas que houve esse empréstimo lexical, né, do português para o japonês em dois momentos da história que foram completamente diferentes. E bem afastados no tempo, né? Bem afastados. É muito interessante. Não, eu acho essas obras, né, que os portugueses produziram, só para complementar, né? Você sabe que houve essa adaptação para a língua falada da época, de um lado do Heike Monogatari, cujo título em português ficou sendo Fake Monogatari, e do Esopo Monogatari, que vem das fábulas de Esopo. Certo. Né? E você sabe que foi uma forma de trazer o imaginário, os valores do Ocidente para os convertidos japoneses aprenderem lendo as fábulas de Esopo. Porque sempre tem uma moral no final da história, né? Exatamente. E por outro lado, eles adaptaram para o japonês falado da época do clássico Heike Monogatari, que conta toda a história da saga do clã Taira, né? Exatamente. Então, eles vão atacar nas duas vertentes. O Japão para os estrangeiros e o Ocidente para os japoneses. Eu acho muito bem pensado esse cruzamento que eles fizeram. E é impressionante ver uma obra tão grande, né? Foi criada há séculos atrás, né? Pelos cristãos. Enfim, eles tinham também todo o sistema de impressão em Nagasaki, Amakusa, enfim, para trazer isso. Mas acho que era isso, acho que o vídeo já está bastante longo, né? Que estou falando sobre o que aprendi na pós-graduação, deixar o agradecimento especial aos professores, a professora Kishimoto, o professor Shirai e o professor Rodrigo. E aproveitando, né, Thais Sensei, que estão falando deste contexto, nem tocamos no assunto da expulsão dos cristãos no Japão, né, Thais Sensei? Que foi um tópico bastante delicado, né? Porque envolve muita violência na expulsão desses missionários, os cristãos no Japão sofreram repressão. Sim, foram perseguidos. Mas isto vai ficar para uma aula muito especial que a Thais Sensei está preparando para vocês no curso Evolução da Sociedade Japonesa. É um curso que a nossa queridíssima Thais Sensei, que está por trás da câmera, ela elaborou com muito carinho e trabalhamos desde a antiguidade, da pré-história do Japão, até chegar na Era Moderna. É um curso que agora em 2025 ainda estamos elaborando, ainda vai ser publicado paulatinamente as aulas, então vai demorar um pouquinho para chegar no momento da expulsão dos cristãos, mas a nossa ideia é entregar um curso em que nós fazemos este contraste
da evolução da história japonesa em paralelo com a evolução cultural, política e social pela Tai Sensei. E cá entre nós sou eu quem está editando o curso, então eu posso garantir para vocês que está muito legal o conteúdo. A Tai Sensei está sim atrás de mim. Né? Ela gosta de, sempre reforça que ela não é historiadora, né, Tai Sensei? Eu não sou mesmo. Então é uma viagem que a gente vai fazer. Mas ela é detentora de um grande conhecimento que vocês sabem muito bem. Então, caso vocês tenham interesse neste curso, é só clicar no link da descrição, porque iremos inaugurar este curso no dia 28 de novembro. Caso você esteja assistindo este vídeo depois deste período, você naturalmente vai poder adquirir o curso, ela vai estar à venda sempre e todos os detalhes estarão disponíveis no link que está colocado aqui na descrição. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido, né? Não foi uma aula tão completa, porque me falhando uma parte aqui a colar das aulas que eu fui assistir há um tempo atrás. Bem. Mas alguma coisa eu aprendi nessa disciplina da pós-graduação e foi muito rica. Muitíssimo obrigada e deixem aí seu like e nos vemos nas próximas semanas. Sayonara!